Como ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus pode parecer algo muito complexo e difícil, mas se eu te dissesse que você ouve a voz de Deus todo dia da sua vida, mas talvez você só não tenha percebido, e que ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus, na real é bem mais simples do que parece. E aí, beleza? Eu sou o Zé Master, e diferentemente do que muitos imaginam, não, Deus não vai falar com você com uma voz trovejante dizendo, faça isso, faça aquilo. Não, pelo contrário. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Reparem que Deus não vai usar algo absurdamente miraculoso para poder falar contigo, não. Deus, além de ser Deus, Ele quer ser nosso amigo. E não existe uma amizade sem diálogo, sem conversa. Deus quer conversar com você a todo instante. Mas a real é que a maior parte do tempo a gente só ignora Ele. Pode tirar a prova. Você prefere mexer no seu celular, ver TikTok, YouTube, Instagram, ao invés de se aproximar de Deus, por exemplo, e ter contato com Ele. Eu não estou me referindo à oração ou algo do tipo, que sim, é uma das formas de conversar e se aproximar com Deus. Mas o que eu quero te dizer com ouvir a voz de Deus e falar com Ele é uma conversa, exatamente. Literalmente uma conversa. Deus não quer que você fale para Ele. Deus quer que você fale com Ele, entende? Sabe aquela vozinha no seu consciente te dizendo algo, te direcionando para algo? Pode não parecer, mas é Deus, cara. Você consegue falar com Deus até por pensamento. E eu te pergunto, irmão, você pensar não te custa nada, absolutamente nada. E você pode fazer isso a qualquer momento e a qualquer hora do dia. Então eu sinto muito em te dizer isso, mas se você não fala com Deus ou não escuta Ele, é porque você não quer. Deus usa a nossa própria voz para poder falar com nós mesmos. E talvez seja por isso que você não perceba. E é aí que vem um discernimento, saber o que vem de você e o que vem de Deus na sua mente. E no começo isso talvez seja difícil, mas irmão, depois que você sabe diferenciar a sua voz da voz de Deus na sua mente, por mais que elas sejam iguais, tudo muda, tudo. Você passa a entender e falar claramente com Deus, dentro da sua própria mente. Olha que louco, a própria voz do Espírito Santo falando com você, e você entendendo claramente. Esquece aquela balela de, minha intuição é muito boa, não sei o que, meu consciente, tudo balela, é tudo besteira. Tudo é Deus te direcionando, tudo é Deus te ajudando e te guiando. Seu consciente é o Espírito Santo de Deus e a voz dele. Ele que fala o que fazer, o que não fazer, quando você erra, quando você acerta, ou às vezes que simplesmente ele só quer te ouvir. Ouvir sobre como você se sente, como foi o seu dia, o que você gostou, o que você não gostou. E Deus é praticamente o nosso pai, é isso. Deus é praticamente nosso pai e não existe uma boa relação de pai e filho sem conversa. E às vezes o que Deus vai falar na sua mente pode não fazer sentido nenhum ou ser contra a sua vontade, mas sinceramente, apenas escute e faça, obedeça. Veja bem, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem no padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom, agora eu sei diferenciar a voz de Deus da minha própria voz. Então como eu faço para Ele falar comigo? É simples. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8. Peça e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam na porta e lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe o que busca. Encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. É isso, é simplesmente isso. Ver como ouvir Deus é simples. Basta bater na porta, basta buscar e Ele não o desamparará. Fale com Deus pelos seus pensamentos mesmo, sabe? E Ele o responderá. Pergunte e Ele o responderá. É basicamente isso, meus amigos, não tem segredo. E se depois disso tudo que eu acabei de falar, você ainda tiver dúvida de como Deus fala na nossa mente e de como é a voz dele e como diferenciar da sua própria voz, bom, imagine que você tá conversando com você mesmo dentro da sua própria mente. Pois é literalmente isso. Falar com Deus é desse jeito, mas você sabe que não está falando com você mesmo, sabe? Consigo mesmo. Você sabe que é a voz de Deus. A voz de Deus é mansa, suave e agradável. Imagine você mesmo, com sua própria voz e tal, porém no seu melhor dia, no melhor dia da sua vida. Você tá tranquilão, tá relax, tá em paz e não tá querendo guerra com ninguém. Imagine como seria a sua voz nessa exata situação. Pois é, exatamente assim que a voz de Deus vai soar na sua cabeça. E normalmente, talvez ela vá contra uma atitude nossa ou contra a nossa vontade, dando exemplos meus. Ontem mesmo, eu tava muito bolado, eu tava muito chateado, triste, desanimado e pensando, Deus abençoa até quem não faz nada por ele. E eu, que dedico tudo a ele, não consigo as bênçãos que eu quero e que eu tanto peço. Eu peço e nada acontece na minha vida. E, irmão, no mesmo instante que eu pensei isso, veio uma voz na minha mente, minha própria voz, dizendo, minha graça já te basta. Tá vendo como Deus fala com a gente? E normalmente, Ele usa a própria palavra de Deus e da Bíblia. Outro exemplo, ano passado, eu fui comprar um presente de aniversário pra minha noiva e ouvi uma voz na minha mente dizendo, leva sua carteira. E o inteligente aqui, ele só ignorou. E acabou que eu nem levei minha carteira nem nada, que tinha um cartão, dinheiro e tudo. E pois é, deu ruim. O cartão que eu uso no celular simplesmente não passou, não dava pra comprar. Porque a máquina tava com a aproximação estragada. Ou seja, Deus fala com a gente até com coisas simples, sabe? E acabou que eu perdi mó tempão que poderia
poderia ser evitado se eu tivesse ouvido a voz de Deus na minha mente, entende? Eu sei que eu tô falando muito já, eu tô falando demais, mas é pra você ver como a voz de Deus vai trabalhar nas nossas vidas. E que na real, é simples, precisamos apenas ouvir, confiar e obedecer. De qualquer forma, é isso, fiquem com Deus, um abraço e eu espero ver vocês lá no céu. Falou!